Agora vai. Valendo. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Desabafos do Joe. Esse vídeo, esse material que eu gosto de guardar para o compilado de coisas que eu fico remoendo durante a semana. Será que é isso? Eu tenho gostado bastante de fazer esse vídeo e também esse material vai lá para o Spotify. Ou se você está no Spotify, também está no YouTube. Inclusive, eu já vou começar aqui para vocês, fazendo aquele jabazinho de sempre, pedindo, se você ainda não é inscrito no meu canal, lá no YouTube, ou aqui no YouTube, enfim, no YouTube, faça sua inscrição, ajuda no engajamento, comenta, porque isso ajuda, tanto no Spotify como no YouTube, a entregar para as pessoas que esse é um conteúdo interessante de ser visto. Então, conto com o seu biscoito aí. Biscoitos do bem para ajudar o Joe, tá? E é o seguinte, vamos começar, porque eu separei aqui 4 ou 5 desabafos da semana e vou lacrar no último, não sei, só vai saber quem ficar até o final. Eu adoro o ser humano. Gente, primeiro desabafo da semana, eu queria falar para vocês se você já sentiu o que você acha de desistir de uma coisa. Desistir de algo, de alguma coisa, de alguém, enfim. Coloque essa pergunta, já vou começar reflexivo aqui, hein? Eu ia bater palma, mas quem tá ouvindo isso no fone, no Spotify, não ia ficar muito legal. Então, já vou começar provocativo, filosófico com você que tá aí. Tô perguntando para você. Você já sentiu necessidade de desistir de algo, de alguma coisa ou de alguém? Essa pergunta veio na minha cabeça essa semana e eu resolvi desistir. Por quê? Eu tinha sido convidado para participar de algo muito interessante há mais de 2 anos. Uma ideia muito legal, que vai impactar positivamente na vida de muitas pessoas. Eu fiquei muito honrado desse convite, muito motivado, e eu falei, não, é lógico, nossa, super top, eu quero muito, nossa, isso é minha cara. E daí a pessoa falou, não, isso realmente é a sua cara, nós achamos que era a sua cara e tal. E eu, uau, vamos lá, isso há 2 anos atrás. E a minha vida mudou de 2 anos para cá de um jeito que eu não imaginava, tanto pelos momentos, a vida sendo cíclica, né, se desenhando neste movimento que não é linear. Então, era um momento em que eu estava, eu acho que numa vibe muito positiva, e daí eu tive um momento de baixa, e estou num momento de tentar me reerguer em alguns aspectos da minha vida, em outros eu estou num momento bom, mas neste eu precisava me restabelecer, e eu percebi que agora que a coisa começou a se desenrolar, bem nesse período em que eu não estava bem, eu percebi que eu estava sendo um peso para a coletividade, né? Eu acredito que esse projeto, eu nem quero falar também, para não expor o que é, mas esse projeto vai fazer diferença muito positivamente na vida de muitas pessoas, e eu estando nele, eu acho que se fosse em outro momento da minha vida eu ia contribuir muito, mas hoje eu acho que eu estaria atrapalhando muito mais que ajudando, sabe? E foi por isso que doeu muito para mim, mas eu precisei na semana passada deixar o projeto. E aí eu ia falar para vocês que às vezes desistir é importante. Pela minha saúde mental, desistir foi importante, mas muito mais do que isso para o projeto. Eu acho que eu ia começar a atrapalhar o projeto. Se eu insistisse em continuar no projeto do jeito que eu estava, eu ia atrapalhar o projeto. Então, eu achei que foi muito mais digno eu reconhecer que não poderia continuar e reconhecer e com muita dor no coração deixar o projeto. E às vezes é sobre isso. Acho que às vezes na nossa vida vão aparecer situações, pessoas, contextos, propostas que, por mais maravilhosas que elas sejam, por mais incríveis que elas possam parecer, você precisa saber reconhecer quando você se torna um peso para aquilo e quando aquilo se torna um peso para você, ou quando ambos se tornam pesos mútuos, e que será muito mais leve você deixar o projeto ou as pessoas ou as coisas acontecerem, fluírem naturalmente sem você, para que você continue leve,
para que aquela coisa continue fazendo algo tão maravilhoso. Eu acho que eu vou me reencontrar no futuro com esse projeto, não do jeito que deveria que eu tinha sido convidado, mas talvez em algum momento a gente vai se encontrar e eu vou poder celebrar que esse projeto está seguindo lindo sem mim. E que eu estou conseguindo me reestruturar sem contribuir com o projeto. Então, gente, muitas vezes desistir não é uma coisa negativa, é só parte do processo. Eita, vamos lá, que esse ficou pesado já o começo, pesei o clima no começo, gente, será? Mas, vamos deixar mais engraçado? Gente, semana passada eu falei de corrida, falei do meu amigo Eric, que me colocou em 700 milhões de corridas. E aí, o que acontece? O que acontece é que eu tenho sonho, como diria sabiamente a poeta contemporânea Sandy Lea Lima, tenho sonhos de adolescentes, mas as costas doem. Sou jovem para ser velho, sou velho para ser jovem. E é nessa pegada que eu vou contar para vocês que eu fui até o lugar da corrida no domingo, mas não consegui correr, porque a minha coluna, minha lombar, foi de arrasta. Tá? Eu estou bem agora, mas o que acontece? Digamos que teve uma demanda emergencial no sábado à noite e eu estava cansado já de trabalho, enfim, de algumas atividades essas que eu estou fazendo, e eu tive que ir num lugar, e foi um momento meio tenso, que eu também não posso contar, mas foi um momento meio tenso que eu passei uma hora e pouco de tensão num espaço que não era muito confortável, que era uma cadeira de recepção que não era muito confortável. E aí o que aconteceu? Isso era tipo sábado, 1h, e no domingo às 6 eu levantei e eu me senti uma tartaruga, que não conseguia dormir com o casco para baixo, não conseguia levantar. Porque eu fiz assim, ó, e a coluna fez, você não vai. E eu virei um pouco pro lado, eu não conseguia nem me virar, e aí eu fiquei ali, gente, preso na cama. Aí você pensa, preguiça? Não, era a dor, eu não conseguia levantar. A lombar aqui embaixo gritava, e daí, realmente tô ficando velho. E daí, o que acontece? Eu não tinha treinado direito a semana, tinha sido meu relapso, então essa semana eu já voltei a treinar, porque tem corrida domingo de volta, eu espero conseguir levantar e correr. E eu volto aqui para contar para vocês. Se a corrida dessa semana vai ser um desabafo de que deu ruim ou de que deu boa, tá? Mas o desabafo dessa semana que passou foi isso. Eu cheguei aí porque eu também achei que seria pilantragem na minha cara se eu não fosse. Mas eu fui para fazer companhia pro meu amigo, cheguei lá, tirei uma foto dele bonita para ele poder postar. Pra você ter uma ideia, o nível que eu cheguei, ele saiu, correu, eu falei, eu não vou conseguir correr, não coloquei nenhum número. Ele saiu para correr, eu fui tentar sentar num cantinho assim lá, que era num batalhão aqui de polícia de Curitiba, eu não conseguia sentar no meio fio. Fui, voltei, ele consegui sentar, aí quando eu vi que ele devia estar próximo, eu passei alguns bons minutos tentando levantar, e enfim... Aí depois não conseguia entrar no carro. Estava nesse nível, gente. Mas agora alonguei, tomei um remedinho para dor, voltei à rotina de treino e vai dar tudo certo. Tá bom? Então esse foi mais um desabafo. E o próximo desabafo, gente, são sobre pessoas que têm personalidades feitas, elaboradas, montadas pelo TikTok. E aí eu tava vendo um perfil, eu vou falar, o terceiro desabafo são das pessoas que têm a personalidades moldadas exclusivamente, inteiramente pela internet. Eu tava vendo aqui um reel do perfil no Instagram chamado @DanielMMota22. E eu achei fantástico, porque eu não tinha, isso me trouxe uma reflexão. Ele até cita aqui, que se você for perguntar para uma pessoa, né, que tem essa personalidade, um carro, um HB20, um copo, um Stanley, uma banda, Coldplay, um celular, iPhone, mas assim,
Até no primeiro Desabafos eu até cheguei a falar sobre isso, sobre a questão dessas trens alimentares que vêm como veio o Morango do Amor e foi embora também, mas sobre essas coisas que surgem lá no TikTok, viralizam e as pessoas meio que elas moldam, né? Isso é uma questão de mídia de consumo, né? Gera consumo, gera engajamento e daí as pessoas veem algum famoso usando e daí elas precisam usar para se sentir parte do todo. É uma reflexão, muito mais do que uma crítica, uma reflexão, mas já viu? Aí vem a moda do Labubu, aí vem a moda do Cop Stanley, aí vem a moda de comer não sei o quê, e aí isso vem, isso vai, isso gera consumo, e até que ponto isso é orgânico, né? Até que ponto isso é orgânico? Até que ponto nós temos um senso crítico para decidir o que a gente vai consumir ou não? Mas eu achei interessante o vídeo, achei um vídeo bem legal, parabéns para o @DanielMMota22, porque eu achei fabuloso, até curti já, tá? Eu vi que algumas pessoas que eu sigo curtiram, e eu achei fabuloso, inteligentíssimo fazer humor com isso, acho que já é a segunda parte que ele faz esse vídeo, mas é uma boa reflexão. Até que ponto, gente, esse é o desabafo da semana, até que ponto aquilo que nós estamos consumindo foi realmente, criticamente escolhido por nós, ou como diria Miranda Priestly, o Diabo Veste Prada, o que você está usando hoje foi escolhido por você, um monte de outras coisas pelas pessoas desta sala, ou pelas pessoas desta rede social. Já parou para pensar? Pesei de novo, gente? Não sei. Mas aí agora eu tô indo para a última parte, e agora eu vou lacrar? Não sei. Mas eu queria perguntar se vocês viram esta imagem. E aí, eu quis usar essa imagem. Se eu virar aqui, vai virar? Não, vai virar um chacho se eu virar. Mas eu quis trazer esta imagem no último domingo para falar sobre a palavra desagravo. Você já ouviu falar dessa palavra? Vamos ao dicionário? Como eu fiz no primeiro, vou vir agora para perguntar ao dicionário o que significa desagravo. É um substantivo, isso aqui é sobre do dicionário Oxford, tá? É um substantivo masculino que significa reparação de uma afronta, de uma injúria. No direito, ele pode ser considerado como reparação de uma ofensa ao dano moral por meio de retratação ou reparação civil. Emenda de agravo concedida por sentença. Mas por que eu vou falar? Porque eu vim de uma realidade que é uma realidade eclesial, né? Desagravo que a gente faz quando alguém, na igreja, quando alguém invade um ambiente sagrado e de alguma forma agrava aquele ambiente, é feito um desagravo, que é um momento de oração, uma rotina de oração intensa, sequencial, enfim. Mas eu achei que foi interessante essa imagem, que foi postada pelo perfil do @MediaNinja, mas eu achei interessante porque, para mim, ele trouxe a palavra desagravo, porque num vídeo anterior eu falei sobre num dia em que do dia da independência, se fez um ato em que eu acho que de uma forma irracional, sei lá, veio falar veio endeusar outro país, talvez veio celebrar outra nação e não a nossa, no dia da nossa independência. E eu acho que domingo, esse ato, entre todos os outros que aconteceram em várias cidades por todo o Brasil, foi um desagravo à nossa nação e à independência e à soberania do nosso país. Por isso eu vim falar. Se você não sabia o que é desagravo, é isso. É quando um ato vem para reparar o que o outro fez. Então, sim, eu particularmente acredito que os atos que aconteceram, especificamente o ato que aconteceu na Avenida Paulista, na frente do MASP, naquele lugar, foi um desagravo do que aconteceu no 7 de setembro. É isso. Ficamos aqui por hoje para parar de reclamar tanto. Acho que é isso, gente. Vou tentar me... eu esqueço que isso vai pro Spotify e eu grito.
Vocês me perdoam? Eu vou tentar dar uma equalizada na edição, tá? E eu vou tentar não gritar tanto nesse material que vai pro Spotify. Peço perdão, estou aprendendo. Porque eu falo de um jeito no vídeo, no material que vai só pro YouTube. Inclusive, se você não segue meu canal no YouTube, siga, porque existem os desabafos do Joe que saem, prevê-se que saem semanalmente no YouTube e no Spotify, mas no canal do YouTube tem muito mais conteúdo que eu estou voltando a gerar. E o Joe Lemes é um canal voltado para reações de cultura, de música, de clipe. Então, vocês podem perceber que tem vários reacts de vídeos, de músicas, de clipes, enfim, mas também existem indicações que eu recebo, tá bom? Então, se você ficou curioso e você está no Spotify ou ainda está, mesmo que esteja no YouTube, não siga ainda o meu canal, por favor, faça a sua inscrição, engajem e também, se quiser e sentir à vontade, siga nas outras redes sociais, @JoeLemes em todas elas, tá bom? É isso. E se você está no YouTube ou nos outros canais e ainda não viu que o Desabafos do Joe se tornou um canal, um podcast lá no Spotify, bora? Bora ajudar quem está começando? Ou quem está recomeçando? É sobre isso, tá bom? Volto na semana que vem com mais desabafos. Enquanto isso, para você não ficar com saudade, vai pro canal do YouTube. Beijo do Joe. Até a próxima!